Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos dar continuidade então à última parte do nosso simulador de financiamento com o sistema de amortização constante, o SAC. E agora a gente quer uma variação aqui dessa simulação que é utilizando carência. Então para isso eu vou criar uma outra classe. Eu venho aqui e vou criar uma classe chamada financiamento carência.js. Esse financiamento carência, ele é um tipo de financiamento, então eu vou utilizar uma classe que é uma subclasse de financiamento. Class financiamento carência extends financiamento. Okay? Quando eu fiz isso, aqui no nosso VS Code, ele já adicionou esse import automaticamente, porque eu já tinha feito isso em um outro momento. Acrescentar a extensão JS aqui. Já tinha sido feito isso em um outro momento. E para ter o VS Code já identificou que seria necessário esse import. A classe financiamento ela já tem, né, o export dela. E agora aqui dentro do nosso financiamento, a gente, no caso financiamento carência, né, especificamente, a gente vai precisar importar também a nossa classe parcela. Eu vou pegar então o que eu já fiz aqui dentro de financiamento, copiar e colar aqui no financiamento carência, porque a gente vai precisar também ter acesso a objetos da classe parcela. Vou criar então as propriedades carência, taxa de juros e o vetor de parcelas, da mesma forma que nós utilizamos lá na superclasse financiamento. Aqui vai ter o construtor. Esse construtor ele é parecido com esse construtor da superclasse, só vou copiar e colar, mas tem umas diferenças. Ele tem o valor, entrada, taxa de juros, prazo, mas eu vou adicionar aqui mais um parâmetro que é a carência. Okay? E toda vez que eu crio uma subclasse, pessoal, que é uma derivada da superclasse, no construtor eu tenho que chamar esse super, que é o chamado construtor da superclasse. Ok? Isso é obrigatório. Ou eu chamo vazio, ou eu passo aqui os parâmetros que eu quero. Então eu vou pegar esses parâmetros aqui, que é o valor, entrada, taxa de juros e prazo, e para mandar lá para a superclasse. Esses argumentos que eu estou colocando nessa linha, eles serão tratados aqui, ó, dentro desse construtor, serão enviados, atribuídos para a taxa de juros, prazo e assim por diante. Esse construtor que vai lidar com esses parâmetros. Eu vou pegar a taxa de juros e atribuir aqui também nas taxas de juros, que eu vou precisar dela aqui no financiamento com carência. E esse prazo eu não preciso dele, eu nem tenho ele aqui, na verdade, isso aqui era da superclasse. Eu não vou precisar criar um vetor de parcelas igual criar um novo elemento de parcela, que é a parcela zero, porque o financiamento já está fazendo isso, né? O objeto da classe financiamento já faz isso. Eu vou simplesmente obter o vetor de parcelas que foi criado aqui na classe financiamento. Ó, foi criado um vetor de parcelas vazio e já no construtor da classe financiamento foi inserida uma parcela zero lá que não tem número o número de parcela dela é zero. Ela não tem valor da parcela, amortização, nem juros. Ela só tem o saldo devedor inicial. Então eu vou copiar esse vetor de parcelas que foi criado pela superclasse para dentro da subclasse. Fazendo aqui o this parcelas, que é esse vetor vazio aqui, ele recebe da superclasse um get parcelas. Na verdade, eu deveria pegar direto o vetor de parcelas, mas o vetor de parcelas ele é privado. Então eu não consigo ter acesso direto a ele. Eu vou ter que criar um método para obter o vetor de parcelas. Então, vou chamar esse método aqui de getParcelas. Ele simplesmente retorna o vetor de parcelas. Aqui na minha classe
subclasse, eu uso então super.getParcelas para obter a cópia ali a referência do vetor de parcelas. Lembrando que quando eu estou atribuindo o resultado do getParcelas é um objeto, que é um vetor de parcelas. Quando eu faço isso e atribuo uma outra variável, a gente está recebendo a referência, como foi explicado naquele vídeo, sobre a diferença de atribuição de tipo primitivo e a diferença de atribuição de um objeto. Então aqui a gente recebeu a referência do objeto. O que eu fizer com esse elemento vai refletir nesse objeto aqui também. Eles se tornaram o mesmo objeto. O getParcelas está retornando o vetor de parcelas, e a hora que eu atribuo esse vetor para dentro desse, esses dois vetores apontam para o mesmo lugar na memória, eles têm a mesma referência. O que eu fizer com um vai refletir no outro. E aqui eu vou adicionar a carência, atribuir a carência para dentro da minha propriedade privada carência. Só que aí, pessoal, usando o conceito de polimorfismo, eu vou pegar esse método que é o calcula parcelas e vou reescrever ele na subclasse, de uma maneira mais simplificada, para a gente reaproveitar códigos. Então, eu vou até copiar aqui, ó, calcula parcelas mensais, para ficar igualzinho. Ok? Isso é um polimorfismo. Nós estamos pegando o mesmo método, escrevendo de uma forma diferente aqui na subclasse. Vou criar uma variável local chamada saldo. Ele pega o nosso vetor de parcelas na posição 0. Lembra que a posição 0 é aquela primeira parcela que foi criada aqui na classe financiamento. Ela só tem o saldo devedor. Então eu pego essa parcela aqui na posição 0 e obtenho o saldo dela. Tenho que usar um método porque isso aqui é privado, né? O elemento que está dentro do vetor de parcelas é privado, eu não consigo ter acesso ao saldo direto. Aqui eu faço um for de i. Eu vou partir de 1 e não de 0. Por que eu vou partir de 1 e não de 0? Porque assim que eu terminar o for, vai ficar mais fácil de explicar. Quanto i for menor que a carência, mais 1. Já explico também por que eu estou usando carência mais 1. O número da parcela vai ser o tamanho do vetor de parcelas. Nesse ponto, se você parar para observar, a mesma coisa que a gente já fez antes. Só que isso aqui começava em 0 e ia até o prazo. Esse daqui está começando em 1 e vai ter a carência mais 1. Mas digamos o seguinte, que a pessoa vai financiar 10 mil reais, ela vai dar R$1.000 de entrada, a taxa de juros é 1% ao mês, em 4 meses. Se eu coloco uma carência de 2 meses, o que está acontecendo? A primeira parcela, que é a parcela 0, e ela nem aparece aqui no HTML, simplesmente para guardar o saldo devedor inicial, ela já está no vetor. Esse vetor foi copiado aqui para o vetor que está na classe subclasse ou na classe filha. O saldo pegou então o saldo devedor dessa parcela 0. E esse for vai começar na 1 e vai até o carência mais 1, porque é o seguinte, se eu tenho 2 meses de carência, se eu faço carência mais 1, significa que aqui fica 3. Se de 1, enquanto 1 é menor que 3, quer dizer que esse for vai fazer o loop 2 vezes. Ele vai iterar 2 vezes, o código dentro do for será executado 2 vezes. Poderia, se eu quisesse começar com 0 aqui, tirar esse mais 1, na verdade, né? Ficaria mais simples. Então, começo em 0. Enquanto 0 é menor que a carência, no caso é 2, então ele vai rodar a primeira vez com 0, depois a segunda vez quando o i vale 1. Quando o i vale 2, ele vai sair do for, porque 2 não é menor do que a carência, que é 2 meses. Tá nesse exemplo que eu estou dando aqui. Na sequência, assim que eu já atualizei o número da próxima parcela,
eu vou atualizar o saldo devedor. E aqui eu vou incrementar. Lá no financiamento, o saldo era amortizado. Aqui não tem amortização porque a pessoa pediu carência. As primeiras parcelas ela não está pagando. Então o saldo devedor, ao invés de diminuir, ele está aumentando. Porque está correndo juros. Então o saldo vai ser o saldo incrementado do, eu vou chamar aquele método estático da classe financiamento e calcula juros. Eu passo o saldo devedor inicial ou o último saldo devedor que tiver dentro do vetor de parcelas e a taxa de juros que a gente obteve aqui já no construtor dessa subclasse. Assim que eu calculei os juros, atualizei o saldo, eu pego então o nosso vetor de parcelas e adiciono dentro desse vetor uma nova parcela. Eu vou criar um novo objeto do tipo parcela, passando os dados que serão enviados para o construtor da classe parcela, que tem o número, valor, juros, amortização e saldo. Qual que é o número? Nós já obtivemos o número aqui. Ok? Qual que é o valor da parcela? É carência. Então, nesse caso, o valor da parcela é zero. Essas primeiras parcelas aqui, se forem as 2 meses, as 2 primeiras parcelas têm o valor zero. A amortização é zero também, porque a pessoa não está pagando a parcela, não vai amortizar nada. Os juros. Nesse momento, essa parcela ela ainda não tem a quantidade de que foi paga de juros, porque não foi pago. Esses juros que eu estou mostrando, que vai ser exibido na tabela, é quanto já foi pago de juros. No momento ele não pagou nada de juros ainda. Eu só tenho então para atualizar o saldo da parcela. Feito isso, você pode pensar, mas parece que você escreveu o cálculo das parcelas mensais inteiro. Não, a gente utilizou esse código só para calcular as parcelas que têm carência. Só isso. Nesse momento, nós atualizamos o saldo da última parcela que tem carência e agora eu posso chamar o método calcula parcelas normalmente para continuar o cálculo das demais parcelas. Só que esse método está na superclasse. Esse aqui é o da subclasse. Então, simplesmente eu venho aqui, logo após o for, utilizo super para chamar um objeto da superclasse e chamo calcula parcelas mensais. Ele vai continuar calculando daquelas parcelas em diante. Vou salvar. Vamos fazer um teste aqui. 10.000. Colocar sem entrada, taxa de juros de 1% em 6 meses. Só que eu vou adicionar que eu quero uma carência de 2 meses. Calcular. Aí observe que ele não levou em consideração a carência. Ele fez um cálculo como se isso aqui nem tivesse sido clicado. E eu já vou explicar o porquê. Mas só vamos conferir se aqui está certinho. Sim. Valor da parcela, amortização, juros, saldo devedor foi diminuindo até zerar. Por que ele não considerou a carência? Porque aqui no nosso index.js a gente logo quando tem esse botão calcular, observe que nós criamos um objeto da classe financiamento e chamamos ele para calcular as parcelas mensais e exibir as parcelas. Só que essa classe financiamento carência não foi instanciado um objeto dela aqui. Então eu vou criar um list logo depois dessa variável simulação para testar se o elemento com carência, quem que é o objeto com carência? O objeto com carência ele está pegando uma referência desse elemento HTML aqui. Se esse objeto com carência tiver sido checado, ou seja, tem essa marquinha aqui, ó, isso aqui vai ser verdade. E nesse caso, eu quero então, em primeiro lugar, obter a carência. A carência está aqui, que é um valor dessa lista suspensa.
Isso aqui ele está na forma de string, de texto. Eu vou pegar e converter isso para inteiro, para um número inteiro. E aqui dentro eu tenho que pegar o texto do prazo. Esse texto do prazo, esse objeto que foi obtido, ele simplesmente pegou o valor dessa lista suspensa. Esse texto prazo aqui, então na verdade não, o texto do prazo ele é esse elemento aqui. Eu preciso pegar um elemento da lista suspensa, esse aqui, um objeto lista suspensa. Esse objeto lista suspensa, ele tem uma referência em relação a esse objeto aqui. Esse lista suspensa, ponto velho, ele vai pegar o valor da lista suspensa que aparece aqui, ó. Tá vendo que aqui tem um valor? A opção 2. Essa opção tem o valor 2, essa opção 3, opção 4. Só que ele está na forma de string, por isso que eu tenho que converter ele para inteiro. Peguei o valor da carência, agora eu vou criar um objeto simulação. Essa variável que eu criei aqui fora, vou passar para dentro dela então. Uma instância da classe financiamento carência, que é essa classe aqui. Ele não completou automaticamente porque nessa classe nós não colocamos o import financiamento carência. Então eu vou copiar e colar isso aqui e colocar que eu quero importar o financiamento carência a partir de um arquivo chamado financiamento carência. .js. Ele está falando que o financiamento carência JS não tem um export. Eu tenho que vir aqui e exportar esta classe. Ctrl S, o erro sumiu. Agora, aqui eu estou instanciando um objeto a partir da classe financiamento carência. E eu tenho que passar os valores que irão para o construtor dessa classe. E os valores são esses aqui: valor, entrada, taxa de juros e assim por diante. Eu vou copiar isso aqui porque são exatamente os mesmos identificadores. Ok? Então eu estou passando o valor está aqui, foi pego aqui, a entrada, a taxa de juros, o prazo e a carência que eu acabei de pegar da lista suspensa aqui. Então, e se esse elemento HTML foi checado, esse objeto está verificando isso, eu vou instanciar um objeto da classe financiamento carência. Se ele não foi checado, aí eu vou utilizar chamar esse objeto aqui, essa instância. Simulação, vou instanciar um objeto a partir da classe financiamento, que é uma superclasse de financiamento carência. Basicamente é isso. Cliquei, ele vai instanciar esse objeto. Se eu não marquei, ele vai instanciar esse objeto. Ele escolhe aqui entre a superclasse e a subclasse. Depois da criação desses objetos, eu simplesmente chamo o calcula parcela mensais, exibe parcela mensais. Esse método vai depender de qual objeto foi instanciado, se é da subclasse ou da superclasse. Ctrl S, vamos testar. R$10.000, entrada 0, 1% ao mês, em 6 meses, com carência de 2 meses. Agora a gente tem as 2 primeiras parcelas não serão pagas nada, não vai ter pagamento de juros, nem amortização, nem valor da parcela. Só que o saldo, o devedor, ele está correndo juros. Olha, a pessoa pegou R$10.000, mas na primeira parcela já está devendo 10.100, depois 10.201. Aí a partir da terceira parcela vai começar os pagamentos. Aqui é o valor da parcela que você paga, o valor que vai ser amortizado do saldo devedor. Isso é o quanto ele pagou de juros desse financiamento até essa parcela. Saldo devedor foi atualizado, assim por diante, até zerar o saldo devedor. Só que aqui algo interessante, pessoal. Se eu quiser mudar de 2 para 3 meses
e pedir para calcular novamente, observe que ele está adicionando mais 6 linhas na tabela, começando de novo. Aqui estão as duas primeiras parcelas zeradas. Na verdade, as 3 primeiras parcelas, né, que eu pedi por carência de 3 meses, e o pagamento das demais parcelas, ou a simulação de quanto devem ser pagas as demais parcelas. Mas o ideal seria eu limpar essa tabela para inserir novos valores quando eu mudo essas informações e peço para recalcular. Então, uma forma de fazer isso é nós criarmos um método específico para limpar o corpo da tabela. No caso aqui, eu vou criar uma função para fazer isso dentro aqui do index.js. Function limpa corpo da tabela. E basicamente eu vou fazer um while, que é o seguinte: eu tenho já um objeto chamado corpo da tabela, que ele está pegando o elemento tbody. Ele está pegando aqui esse corpo tabela que vem do index.html, que basicamente é esse elemento aqui, ó, HTML. Enquanto o corpo tabela ponto first child, enquanto ele tiver filho, esse first child significa assim, o primeiro filho. Que, na verdade, o primeiro filho é a primeira linha. Depois segunda linha, terceira linha, quarta linha, assim por diante. Enquanto ele tiver linhas, ou tiver filhos aqui no caso desse objeto corpo tabela, eu vou pegar esse mesmo objeto e remover o elemento que é filho desse objeto. No caso, eu vou usar esse método removeChild. Esse removeChild ele vai remover um nó filho do meu DOM, do modelo aí da nossa árvore HTML. Então, basicamente, eu verifico aqui se o corpo da tabela tem alguma linha. Tem. Então eu quero remover essa primeira linha. Só que eu tenho que passar aqui um parâmetro dentro do removeChild. Quem é o cara que eu quero remover? Eu quero remover... Porque esse método é para remover um nó filho. Mas qual filho que é esse? Eu quero remover o primeiro. Então, o corpo tabela first child. Ele vai remover a primeira linha. Que ele vai voltar para o A e verificar. Esse corpo tabela ainda tem mais linhas? Tem mais alguma linha? Tem. Ele vai continuar removendo sempre a primeira linha até não haver mais linhas. Aí ele sai desse while. E a gente precisa chamar esse corpo da tabela toda vez que eu clicar no botão calcular. Porque se tiver alguma informação aqui nessa tabela, ela limpa a tabela, o corpo da tabela, e começa de novo. Vamos ver se funciona. Se eu tiver então R$10.000, zero de entrada, 1%, em 6 meses, calculei. Aqui está o cálculo das 6 parcelas. Se eu quiser simular o mesmo financiamento, só que com uma carência de 3 meses, ele limpou a tabela e apareceu um novo resultado. Com 4 meses, limpou a tabela e apareceu um novo resultado. Se eu não quero essa carência de 4 parcelas, limpou a tabela e apareceu o resultado. Se eu quero inserir uma entrada, vou pagar metade já de entrada. Ele limpou a tabela e alterou aqui o saldo devedor, alterou os resultados. E assim por diante. Então, basicamente, esse é o final do nosso simulador de financiamento com sistema de amortização constante. E nós utilizamos aí os principais conceitos de programação orientada a objetos, como nós fizemos uma superclasse, nós fizemos uma classe derivada, que é uma subclasse. Então, a gente está trabalhando com o conceito de herança. Utilizamos os atributos ou propriedades privadas. Nós utilizamos um método estático. Nós utilizamos também uma composição. Nós criamos aqui um vetor de parcelas e dentro desse vetor nós armazenamos objetos de uma outra classe chamada parcela. Nós utilizamos as classes em arquivos separados, financiamento carência e parcela, usando export e import, e aqui no index.html usando o tipo module. Basicamente é isso. Utilizamos também aqui alguns métodos para interagir com a página HTML, colocando listeners
aqui nesse elemento com carência, no botão calcular e assim por diante. Então foi um apanhado geral do que a gente viu nos vídeos anteriores para fazer aqui essa aplicação simples, porém vocês observarem como que a gente consegue interagir com HTML usando JavaScript junto com a programação orientada a objeto. No momento é isso. Até uma próxima oportunidade.